Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Robertson e estaremos juntos resolvendo a prova de matemática do concurso para o curso de formação de soldados fuzileiros navais, turmas 1 e 2 do ano de 2024, código 14. Mas antes, caso você ainda não seja inscrito no canal, faço o convite para que se inscreva. Ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos para a correção das 25 questões da prova de matemática do concurso para o curso de formação de soldados fuzileiros navais, turmas 1 e 2 do ano de 2024, código 14. Vem comigo! Vamos começar com a questão 26. Formando o maior número possível de grupos, a partir de 30 moças e 45 rapazes, sem que sobre ninguém, quantas moças e quantos rapazes, respectivamente, comporá cada grupo? Então, inicialmente, vamos determinar quantos grupos serão formados. E esses grupos, a quantidade de grupos virá do cálculo do MDC de 30 e 45, já que será formado o maior número possível de grupos. Então, é o MDC. Então, o número de grupos vai ser igual ao MDC entre 30 e 45. Eu vou calcular o MDC usando o método da decomposição simultânea. Então, o menor primo que conhecemos é o 2 e apenas o 30 divisível por 2. Então, 30 dividido por 2 é 15. Como 45 não é divisível por 2, eu vou aqui repetir. Bom, nem o 15 nem o 45 são divisíveis por 2. O próximo primo é o 3 e ambos, tanto o 15 como o 45, são divisíveis por 3. Então, vou destacar aqui o 3 como fator que divide os dois números em questão ao mesmo tempo, simultaneamente. E vou fazer a divisão. 15 dividido por 3 é 5. 5 já é primo. E 45 por 3 é 15. O 15 é divisível por 3. Então, vou repetir o 5, pelo fato de 5 não ser divisível por 3 e ser primo. E 15 dividido por 3 é 5. E aqui sobrou 5 como divisível por ele mesmo. Vou destacar aqui. Então, 5 dividido por 5 é 1. Então, o MDC vai ser o produto desses fatores destacados. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, 15 grupos serão formados. Como há 30 moças, então, vamos fazer a divisão. 30 dividido por 15, que é igual a 2. Ou seja, terão em cada grupo desses 15 grupos 2 moças e 45 rapazes. 45 dividido por 15, 3. Então, em cada grupo terá 2 moças e 3 rapazes. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B. Questão 27. A reta R de equação y igual a 2x menos 5 corta o eixo y no ponto. Se corta o eixo y
Então, a abscissa é igual a zero, ou seja, x igual a zero. E podemos observar nas alternativas que o x é zero. A abscissa do ponto é zero. Então, vou substituir o x igual a zero na equação y igual a 2x menos 5. Então, teremos y igual a 2 vezes 0 menos 5. Daí, então, que y é igual a 0 menos 5 é igual a menos 5. Que é a resposta da questão 27. Então, a reta R de equação y igual a 2x menos 5 corta o eixo y no ponto de coordenadas 0, menos 5. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra E. Questão 28. Uma determinada empresa apresentou a seguinte projeção de vendas de seus produtos A, B, C e D, conforme o gráfico abaixo. Determine qual a diferença entre a maior e a menor projeção de vendas. Olhando aqui o gráfico, a maior projeção foi de 30%. Vamos destacar aqui 30%. E a menor foi de menos 10%. Tá aqui, então, a maior e a menor projeção de venda. E aí, o cálculo que devemos fazer é o cálculo da diferença entre a maior e a menor projeção de vendas. Então, será 30% menos 10%. Isso aqui vai ser igual a 30% menos 10%. Aqui eu estou falando em o oposto, fazer uma adição com o oposto do menos 10. Então, seria mais 10. Mais 10%, que é igual a 40%. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra E. A diferença entre a maior e a menor projeção de vendas é de 40%. Questão 29. Quanto corresponde em metro o comprimento da quinta parte de uma fita que mede 1,7 metros? Então, temos que calcular a quinta parte de uma fita que mede 1,7. Vamos lá. Então, quinta parte dividir por 5. Então, 1,7 dividido por 5. Temos uma divisão envolvendo números decimais. Então, vamos inicialmente igualar o número de casas decimais. Vou colocar aqui uma vírgula, 1,0. E cancelar em seguida a vírgula. Então, cancelei essa vírgula e essa vírgula. Então, temos, na verdade, que calcular 17 dividido por 50. Calcular a divisão 17 por 50. Então, 17 é menor que 50. Então, aqui vou colocar o 0,0. 170 dividido por 50 é 3. 3 vezes 50 é 150. Então, 170 menos 150 é 20. Vou colocar o 0 aqui. E aqui vai dar exatamente 4. 4 vezes 50 é 200. Menos 200, 0. Então, a quinta parte de uma fita que mede 1,7 metro será igual a 0,34 metro. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B. Questão 30. Calcule 4 décimos menos 5 sextos
mais 2/3 menos 2,8. Então, inicialmente, vamos converter esses números decimais em frações decimais. 0,4 é 4/10, que de forma simplificada é 2/5. E o 2,8 é 28/10, que de forma simplificada será, dividindo por 2, 14/5. Agora eu vou operar esses números em forma de fração. Na verdade, eu vou operar com frações. Então, teríamos o seguinte: 2/5 menos 5/6 mais 2/3 menos 14/5. Como 2/5 e 14/5 têm o mesmo denominador, vou operar inicialmente com esses dois. Então, 2 menos 14 é menos 12. Então, teremos aqui inicialmente menos 12/5 menos 5/6 mais 2/3. Agora temos três frações com denominadores diferentes. Para igualar o denominador das três frações, esse valor é o resultado do MMC desses três denominadores. Então, vou calcular o MMC, vou colocar aqui em cima, ó, MMC é do 5, 6 e do 3, tá? Então, vamos lá, vamos armar aqui 5, 6 e 3. Temos um número par que é o 6, então divisível por 2, 5 é primo, 6 dividido por 2 é 3, e 3 é primo. Agora temos números primos em questão, que é o 3 e o 5. Então, primeiro vamos dividir por 3, 5, 1 e 1, e agora por 5, 1, 1 e 1. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. 2 vezes 3 vezes 5 é igual a 30. Então, o MMC é 30. Então, vamos agora encontrar frações equivalentes a essas três frações que tem o denominador 30. Aqui eu vou multiplicar por 6. Aqui, ó, por 6. Aqui eu vou multiplicar por 5. Tanto o numerador quanto o denominador. E aqui vou multiplicar por 10. Tá certo? Então, as novas frações equivalentes serão menos 72, já que 12 vezes 6 é 72, sobre 30, é menos 25 sobre 30, e mais 20 sobre 30. Isso aqui vai ser igual, vamos lá. Menos 72 menos 25 dá menos 97. Menos 97 mais 20 é menos 77. Então, aqui será menos 77 30avos, que é o valor dessa expressão numérica. Olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra D. Questão 31. João investiu a quantia de R$10.000 em uma determinada companhia na modalidade de juros simples, sabendo que a taxa de juros foi de 8% ao ano e que o retorno foi de R$ 6.400 de juros. Qual foi o tempo que o dinheiro de João ficou investido? Então, vamos calcular aqui uma questão de matemática financeira envolvendo juros simples. Então, juros simples, pela fórmula, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo.
Então, os juros foi dado que é de R$ 6.400. R$ 6.400. Isso aqui vai ser igual ao capital, que foi de R$ 10.000. A taxa percentual foi de 8%. Então, vou multiplicar por 8 sobre 100. E o tempo temos que calcular. Perfeito? Aqui temos 10.000 dividido por 100. Vou cancelar esses dois zeros aqui, ó. E aí vamos ter o seguinte: 6.400 é igual a 100 vezes 8, 800t. Então, o valor de t vai ser igual a 6.400 dividido por 800. Então, t vai ser igual a 8 anos, já que a taxa de juros está em ano. Aqui, 8% ao ano. Então, achamos o valor do tempo em anos. Só que se olharmos as alternativas, aparece em meses. Então, como um ano tem exatamente 12 meses, então 8 anos terá exatamente 8 vezes 12 meses. Ou seja, 8 anos é igual a 96 meses. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 32. Um número x excede sua terça parte em 50 unidades. Qual o valor de x? Então, segundo o enunciado, x é igual a 50 mais x sobre 3. Então, repetindo aqui, o número x excede sua terça parte em 50 unidades. Exceder é somar, né? Tá certo? E aí temos que resolver essa equação do primeiro grau. Vou passar o x sobre 3 primeiro da equação. Então, uma equação equivalente, vamos chegar à equação equivalente: x menos x sobre 3 igual a 50. Como o MMC do 1 e 3 é o próprio 3, então aqui vou multiplicar por 3. Aqui vou multiplicar por 3 e aqui vai entrar o número 3 também, ó. Tá certo? E aí vamos chegar a uma fração equivalente, uma expressão algébrica: 3x menos x, que é 2x, sobre 3, que é igual a 150. Vou passar o 3 agora multiplicando. Então, 2x vai ser igual a 150. Aqui no caso seria 50, né? Então, 2x sobre 3 igual a 50, não 150, 50. Agora sim, 2x vai ser igual a 50 vezes 3. Então, 2x vai ser igual a 150. Agora sim, então x vai ser igual a 150 dividido por 2, x é igual a 75. Então, olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B. 75 é o número que excede a sua terça parte em 50 unidades. Questão 33. Determine o resultado da expressão quadrado de menos 7 menos o quadrado de 5 mais 3 quintos elevado a 0 dividido por 2 elevado a menos 3 mais 3. Vamos começar a resolver a expressão calculando as potências, tá?
temos aqui o quadrado de menos 7. Então, o quadrado de menos 7, isso aqui vai dar 49 positivo. Potência de base negativa, expoente par, o resultado é positivo. 5 ao quadrado é 25. E 3/5 elevado a zero, qualquer potência de base real elevado a zero, isso aqui é igual a 1. Por outro lado, 2 elevado a menos 3 é o mesmo que 1/2 elevado a 3 positivo. Isso aqui é igual a 1/8. Então, vamos substituir esses valores na expressão. Então, vamos abrir o colchete aqui. Então, temos 49 menos 25 mais 1, tudo isso dentro do colchete, dividido por 1/8, aqui, 1/8 mais 3. Aqui, o 3, o denominador é 1, o MMC do 8 e 1, o denominador aqui é 1, é 8. Então, vou multiplicar aqui por 8, o 3, e aqui eu colocar o 8, tá certo? Então, reescrevendo essa expressão, teremos o seguinte. Aqui eu posso resolver, eliminar o colchete. 49 mais 1 é 50, menos 25 é 25. Então, 25 dividido, vamos lá. Aqui vai ficar 3 vezes 8 é 24, mais 1, 25. 25/8. Então, divisão de duas frações, aqui é como se fosse 25 sobre 1. Repetimos a primeira fração. Trocamos a operação de multiplicação, a de divisão para a multiplicação e invertemos a segunda fração. Então, teríamos aqui 25 multiplicado por 8 25avos. Posso cancelar o 25. Então, isso aqui vai ser igual a 8. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra D. O resultado da expressão em questão, quadrado de menos 7 menos o quadrado de 5 mais 3/5 elevado a zero, dividido por 2 elevado a menos 3 mais 3 é igual a 8. Questão 34. Seja a função g de x do primeiro grau, sabemos que g de 1 igual a 2 e g de menos 1 igual a menos 4. Determine o valor de g de 0. Então, se a função g de x é do primeiro grau, então g de x é da forma a vezes x mais b, onde o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Então, vamos substituir os dados nessa expressão. G de 1, onde x é 1, é igual a vezes 1 mais b. Isso aqui tudo é igual a 2. E g de menos 1, ou seja, x igual a menos 1, teríamos g de menos 1 igual a vezes menos 1 mais b, que é igual a menos 4. Podemos reescrever essas duas expressões. Aqui, menos 4. Aqui vamos ter a vezes 1 é a, então a mais b é igual a 2. E a vezes menos 1 é menos a. Então, menos a mais b igual a menos 4. Caímos num sistema de equações, sistema de duas equações, de equações com duas incógnitas, o a e o b. Vou usar o método da adição. Vou usar aqui, ó, se eu vou cancelar o a com menos a, se eu somar,
Vou ter o seguinte, ó, A menos A mais B igual a 2 menos 4, usando o método da adição, tá? Então, A menos A eu cancelo, B mais B é 2B, então 2B vai ser igual a menos 2, daí então que o B é o menos 1. O coeficiente linear dessa função g é o menos 1. Vou escolher uma das duas equações para achar o valor do A. Vou escolher a primeira equação, como A mais B é igual a 2. Então, A menos 1 é igual a 2. Daí, então, que o A vai ser igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Então, a função g de x é da forma 3x mais, ou melhor, 3x menos 1. Como eu quero calcular, e devemos calcular o valor de g de 0, então g de 0 será igual a 3 vezes 0 menos 1. Daí então que g de 0 vai ser 0 menos 1, ou 3 vezes 0, que é 0, então 0 menos 1, que é igual a menos 1. Achamos então o valor de g de 0. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B. Questão 35. Sabendo que a sequência x menos 1, 6, x mais 3 é uma progressão aritmética de razão igual a 2, determine o valor de x. Então, se é uma razão igual a 2, é uma progressão aritmética, podemos pensar da seguinte forma: x menos 1 mais 2 tem que ser igual a 6. E 6 mais 2 é igual a x mais 3. Resolvendo uma dessas duas equações, chegaremos ao valor de x. Vou escolher a segunda equação. 6 mais 2 igual a x mais 3. 6 mais 2 é 8, que é igual a x mais 3. Daí então que x vai ser 8 menos 3, que é igual a 5. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 36. Determine as raízes da função x² menos raiz quadrada de 225 sobre 5 de x menos 4. Raiz quadrada de 225 é 15. E 15 dividido por 5 é 3. Então, vamos calcular, determinar as raízes de x² menos 3x menos 4 igual a 0. Então, inicialmente, vou calcular usando a fórmula de Bhaskara, mas antes vou calcular o valor de delta. Então, delta vai ser... delta é igual a b² menos 4ac, né? Daqui temos que o A é igual a 1, B é igual a menos 3 e C é igual a menos 4. Então, delta vai ser igual a b² menos 3², menos 4 vezes o A é 1 e o C menos 4. Então, delta vai ser igual a 9, menos com menos é mais, então mais 16. Então, delta é igual a 25. Então, a fórmula de Bhaskara, x1, x2 é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Isso aqui, então, vai ser igual a menos 3, mais ou menos raiz quadrada
de 25 sobre 2 vezes 1. Então, x1, x2 vai ser igual a... O oposto do menos 3 é 3. Então, 3 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5. Sobre 2. Então, a primeira raiz é 3 mais 5 sobre 2. E a segunda raiz é 3 menos 5 sobre 2. 3 mais 5 é 8, dividido por 2 é 4. E 3 menos 5 é menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, as raízes dessa função é 4 e menos 1. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra D. Questão 37. Qual o volume de uma esfera cujo diâmetro mede 6 decímetros? Utilize π igual a 3,1. Então, o volume da esfera, vamos chamar aqui volume da esfera, é igual a 4/3 de π r ao cubo. O R é o raio dessa esfera. Então, como o diâmetro é o dobro do raio, e o diâmetro é 6, então o valor do raio vai ser igual a 3. 6 dividido por 2, que é igual a 3 decímetros. Então, o volume da esfera vai ser igual a 4/3. O valor do π foi dado aqui, que é 3,1, vezes o raio, que é 3 ao cubo. Tá certo? Então, o volume da esfera vai ser igual, vamos lá. 3 ao cubo dividido por 3 vai dar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E 9 vezes 4 é 36. Então, o volume vai ser 36 multiplicado por 3,1. Tudo bem? Então, vamos calcular aqui o 36 vezes 3,1. Aqui vai dar 6, 3, 18 vai 1, 10. Então, teremos aqui 6, 11 vai 1, 1 e 1. Uma casa decimal. Então, o volume da esfera será igual a 111,6 decímetros cúbicos. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B. Questão 38. A fim de visitar um grande amigo, Samuel viajou do Rio de Janeiro com destino a Brasília. Sabendo que o trajeto que ele percorreu foi de 1.200 quilômetros e que o consumo de combustível nessa viagem foi de 80 litros, calcule quantos quilômetros seu veículo andou por cada litro de combustível consumido nesse trajeto. Então, reparem nas alternativas, temos aqui uma divisão quilômetro por litro. Então, o que nós temos que fazer aqui é dividir 1.200 por 80. Então, 1.200 eu vou dividir por 80. 1.200 quilômetros por litro. Por 80 litros, né? 1.200 quilômetros dividido por 80 litros. Tá certo? Aqui eu vou cancelar. 0 com 0. 12 dividido por 8 é 1. 1 vezes 8 é 8. Para 12, 4. Abaixo 0. 40 por 8 é 5. Menos 40, 0.
Então, calcule quantos quilômetros seu veículo andou por cada litro de combustível consumido nesse trajeto. Então, andou 15 quilômetros por cada litro. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 39. Determine o comprimento da diagonal de um retângulo de lados raiz quadrada de 5 centímetros e raiz quadrada de 3 centímetros. Vamos fazer uma breve de uma representação de um retângulo, onde o meu comprimento, vou considerar aqui raiz quadrada de 5, e a largura aqui de raiz quadrada de 3. Então, a diagonal é calcular esse valor aqui, ó. Vou chamar aqui de D. Então, repare que temos aqui um triângulo retângulo, onde os catetos são raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 5, e a hipotenusa é a diagonal. Então, pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, no caso D quadrado, vai ser a soma do quadrado dos catetos, ou seja, raiz quadrada de 5 ao quadrado, mais raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, D quadrado vai ser, quadrado de raiz quadrada de 5 é 5, e o quadrado de raiz quadrada de 3 é 3. Então, D quadrado é igual a 8. Daí, então, que D vai ser igual a raiz quadrada de 8. Não temos aqui o raiz quadrada de 8. Então, vou ter que fazer uma... simplificar esse radical, né? Então, eu vou fazer a decomposição do 8, decomposição em fatores primos, que vai ser 2, 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2, e aqui é 2 e 1. Então, D vai ser igual a 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Eu posso pensar assim. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, a diagonal vai ser igual a 2 raiz quadrada de 2. Então, olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 40. O raio de uma circunferência com área igual a 16 π centímetros quadrados foi aumentado em 50%. Qual o valor da área da nova circunferência após o redimensionamento do comprimento do raio? Então, temos que inicialmente descobrir o valor do raio. Então, a área do círculo é igual a πr quadrado. Tá certo? Então, a área já foi dada, que é 16 π. Isso aqui vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Aqui eu posso cancelar o π com π. Então, temos que r quadrado é igual a 16. Então, r vai ser raiz quadrada de 16, que é igual a 4 centímetros. Esse raio foi aumentado em 50%. Quando falamos em aumentar 50%, significa que eu posso multiplicar, usar o fator de aumento de 1,50, já que, por exemplo, se eu falo aqui em 100%, né, mais 50%, isso aqui é igual a 150%, que é igual a 150 sobre 100, que é igual a 1,50. Então, vou multiplicar o raio por 1,50, que é o fator de aumento relacionado ao aumento de 50%. Tá certo? Então, o novo raio, vou chamar aqui de R', é igual a 4 vezes
1,50. Então, R' passou a ser de 6 centímetros. Bom, então a nova área vai ser, que eu vou chamar de A'. Então, A' vai ser igual a π vezes R' ao quadrado. Então, A' vai ser igual a π vezes o 6 ao quadrado. Então, A' vai ser igual a 36 π centímetros quadrados. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra D. Questão 41. Quais as raízes da função 5x mais 1 vezes menos 3x mais 4 igual a 0? Para resolver essa equação, eu vou pensar na propriedade dos números reais. Quando você tem dois números reais, x e y, onde x vezes y é igual a 0, para todo x e y um número real, isso aqui significa que x é igual a 0 ou y igual a 0. Então, aqui é a mesma coisa. Como 5x mais 1 para um x real é um número real e menos 3x mais 4 para um x real é um número real, então, para esse produto de funções, de expressões ser igual a 0, então 5x mais 1 será igual a 0 ou menos 3x mais 4 é igual a 0. Daqui, então, posso concluir que 5x é igual a menos 1. Portanto, x aqui vai ser igual a menos 1/5, que é uma das raízes dessa função. A outra virá da solução dessa equação do primeiro grau. Menos 3x mais 4 igual a 0. Daí que menos 3x é igual a menos 4. Posso multiplicar por menos 1. E aí vamos chegar numa equação equivalente. 3x igual a 4. Daí que x, valor do x, vai ser igual a 4 terços. São as duas raízes da função 5x mais 1 vezes menos 3x mais 4 igual a 0. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 42. Sabendo que um retângulo possui perímetro igual a 20 metros e que seu maior lado mede o quádruplo do menor, qual é o valor da sua área? Então, foi nos dado o perímetro e, teoricamente, a relação entre os lados. Então, vamos fazer uma representação aqui, novamente, de um retângulo. Vou chamar aqui de x e aqui de 4x. Então, a base 4x, a altura x, já que o maior lado mede o quádruplo do menor. Então, se o menor lado é x, o maior lado é 4x. E a área que devemos calcular é o produto dessas duas medidas, tá? Então, vou botar aqui 4x vezes x. Então, a área é 4x quadrado. Então, vamos calcular, determinar o valor de x e, consequentemente, o valor da área. Perfeito? Por outro lado, a questão nos diz que o perímetro é igual a 20 metros, ou seja, 4x mais 4x mais x é igual a 20. Então, vamos reduzir essa expressão, os termos dessa expressão. 4x mais 4x, 8x, mais x, 9x, mais x, 10x. Então, 10x é igual a 20. Daí, então, que x é igual a 20 dividido por 10, que é igual a 2. Então, 2 metros. Ou seja, o que temos aqui?
que a altura é de 2 metros e a base é de 8 metros. Como a área é 4x², então no lugar do x vou colocar o número 2. Então a área será de 4 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4, 16. Portanto, a área desse retângulo é de 16 metros quadrados. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B. Questão 43. Analisando uma função do primeiro grau, podemos afirmar que esse tipo de função possui a representação geométrica de uma função do primeiro grau é uma reta. Então, a representação é uma reta. E quando falamos de reta, tem concavidade positiva? Não. Tem vértice? Também não. Tem coeficiente angular? Sim, é a resposta, gabarita a questão. Tem concavidade negativa? Também não. E muito menos o ponto de máximo. A função do primeiro grau, ela é escrita da seguinte forma: a vezes x mais b. O b é o coeficiente linear e o a é o coeficiente angular. Então, de fato, quando analisamos uma função do primeiro grau, podemos afirmar que esse tipo de função possui o coeficiente angular. Então, a alternativa correta é da letra C. Questão 44. Qual o montante gerado por um capital de R$2.000 investido por 7 meses em um regime de juros simples e taxa de 3% ao mês? O montante é a soma do capital com juros. Perfeito? Então, temos que calcular os juros. Capital já temos aqui que é de R$2.000. Então, juros é o capital multiplicado pela taxa e pelo tempo. Então, juros vai ser igual, vamos lá, o capital, R$2.000. A taxa é de 3%, então 3 sobre 100. E o tempo, 7. Reparem que a taxa está de acordo com o tempo. Aqui eu vou cancelar 2 zeros aqui, ó. Então, o valor dos juros será igual a 20 vezes 3 vezes 7, que é 21. Então, os juros será igual a 21 vezes 2 é 42, acrescido do zero, R$420. Então, achamos o valor dos juros. Então, o montante vai ser igual ao capital, que é de R$2.000, mais R$420. Isso aqui vai ser igual a R$2.420. Então, o montante gerado por um capital de R$2.000 investido por 7 meses em um regime de juros simples e taxa de 3% ao mês será de R$2.420. Olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 45. Qual o 10º termo da sequência? Onde o primeiro termo é 1, o segundo termo é 1, terceiro termo é o 2, quarto termo é o 3, quinto termo 5 e o sexto termo é o 8. Eu vou chegar na resposta pensando da seguinte forma, vou organizar da seguinte forma as ideias, né? Vou chamar o A1 de 1, tá? O A2 é o 1 também.
Vou colocar aqui 1. Até aqui, nada a afirmar. O A1 é 1, o A2 é 1. O A3, ele é a soma... O A3 é a soma do A1 com o A2. Vou escrever assim, ó. Ou seja, é a soma dos dois anteriores. Ou seja, 1 mais 1 é igual a 2. Tudo bem? O A4, ou seja, o quarto termo dessa sequência, seria a soma do A2 com o A3. O A2 é 1. O A3 é 2. Então, 1 mais 2 é igual a 3, tá vendo? Então, essa é a ideia. É sempre a soma dos anteriores. Então, o 10º termo vai ser, consequentemente, a soma do A8 com o A9. Tá certo? Então, temos que descobrir o A8 e o A9. Temos aqui o A6, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Então, o A7 é o A5 mais o A6. O A5 aqui é o 5. O A6 é o 8, então aqui é 13. O A8, então, que é o primeiro que a gente vai ter que descobrir, é o A7, o A6 mais A7. Então, o A6 temos que é o 8, mais o 13, 21. Então, o A10 vai ser igual a 21 mais o A9. O A9 é o A7 com A8. O A7 é 13, o A8 é 21. Então, 13 mais 21 vai dar exatamente 34. Então, o A9 é 34. Reparem que temos 21 na resposta, temos o 34, né? Temos o 13, temos o 10 aqui em algum momento, mas temos aqui o 13, 21, 34, e o A10, então, vai ser 21 mais 34, que é igual a 55. Então, o 10º termo dessa sequência é 55, e olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra E. Questão 46. A equipe da seção de confeitaria de uma fábrica de chocolate possui 50 funcionários que trabalham 8 horas por dia e produzem 2.000 barras de chocolate. Se o número de horas trabalhadas for reduzido para 5 horas, determine a quantidade necessária de funcionários para que a produção diária seja de 2.500 barras de chocolate. Então, uma questão de regra de 3 composta, né? Vamos botar aqui as grandezas. Então, temos funcionários, temos horas por dia trabalhadas, né? E também temos a fabricação das barras de chocolate. Vou botar aqui barras, tá certo? Entenda-se barras de chocolate. Então, 50 funcionários trabalhando 8 horas por dia produzem 2.000 barras de chocolate. Se o número de horas trabalhadas for reduzido para 5, determine a quantidade de funcionário, vou chamar aqui de X, necessária para que a produção diária seja de 2.500 barras de chocolate. Vamos começar a pensar da seguinte forma, vamos fixar o número de barras, tá? Para montar a proporção aqui. Vamos então fixar, digamos que a produção seja de 2.000 barras. Se 50 funcionários trabalhando 8 horas por dia, produzem 2.000 barras, se houver redução de tempo, vai precisar de mais funcionários.
Perfeito? Então, houve uma redução de tempo, houve um aumento de funcionários. Então, podemos dizer que as grandezas funcionários e horas por dia são grandezas inversamente proporcionais. Então, vou montar a proporção da seguinte forma. São grandezas inversamente, vou indicar aqui para uma seta, tá? Com sentidos opostos. Vou colocar a seta para cá, para baixo. E a seta aqui para cima. Para indicar que as duas grandezas são inversas, tá certo? Deixa eu até colocar desse lado aqui, ó, para dizer que são inversas. Como eu montaria a proporção? Vou montar da seguinte forma. Vamos ver aqui, ó. Vai ficar 50 está para x, assim como, aí vou inverter aqui, tá? 5 está para 8. Bom, vou multiplicar. Agora vamos fixar, por exemplo, o tempo, 8 horas, tá? E aí vamos pensar da seguinte forma. Deixa eu só escolher aqui uma cor para a gente poder usar. Aqui vou escolher essa cor. Vamos lá. Então vamos fixar o tempo aqui, 8 horas. Então, se 50 funcionários em 8 horas, trabalhando 8 horas por dia, produz 2.000 barras, para produzir mais nesse mesmo tempo vai precisar de mais funcionários. Ou seja, as grandezas funcionários e barras, a produção de barras de chocolate, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu vou indicar com a seta de mesmo sentido. Vamos escolher essa cor aqui, ó. Vamos lá. Indicar com seta de mesmo sentido. Então, para cima e para cima, tá vendo? Então, na montagem da proporção, vai ficar 2.000 aqui sobre 2.500, perfeito? Então, temos que resolver essa proporção aqui. Vamos fazer por partes, tá? 5 eu posso cancelar com 2.500. 5 com 2.500. Aqui vai ficar 500. 2.000 eu posso dividir por 8. 2.000 dividido por 8 vai dar 250. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 5, 40. Vamos com 2.000. Isso aí. E por último eu posso cancelar 250 por 500. Aqui é 1. Aqui vai ficar 2. Então, o que nós temos? Temos o seguinte, que daqui, que 50 sobre x é igual a 1 sobre 2. Portanto, o valor do x vai ser o produto 50 por 2. X é igual a 100. Então, olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra D. Questão 47. Um ciclista percorre determinada distância com uma velocidade de 20 metros por segundo e demora 50 segundos para concluir o trajeto. Para diminuir seu tempo em 20%, quer dizer, diminuir seu tempo em 20%, qual deve ser sua nova velocidade para percorrer a mesma distância nas mesmas condições? Então, envolve aqui também regra de 3, só que simples, onde as grandezas são a velocidade e também o tempo, tá? Então, a velocidade está em metros por segundo, então vou colocar aqui 20 e o tempo 50. Bom, houve uma redução do tempo em 20%. Então, redução eu posso multiplicar o valor inicial por 0,80, que é o fator de redução.
Lembrando que 100% menos 20% é igual a 80%, e 80% é o mesmo que 80 sobre 100, que é igual a 0,80. Então, como o tempo inicial era de 50 segundos, então 50 multiplicado por 0,80, isso aqui vai dar exatamente 40. Então, tem que descobrir a velocidade para 40 segundos. Ora, se o tempo for reduzido, então terá a maior velocidade. A velocidade terá que ser maior. Houve redução do tempo. Para diminuir seu tempo, qual deve ser a sua nova velocidade? A velocidade vai ter que ser maior. Eu vou chamar de x. Então, se trata de duas grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, aqui houve uma redução e aqui um aumento. Então, 20 está para x, assim como 40 está para 50. Tá certo? Então, 40x é igual a 20 vezes... é 20 sobre x, 40, tá certo. Então, 40x é igual a 50, 20 vezes 50. Então, 40x será igual a 20 vezes 5 é 100, 1000. Então, x vai ser igual a 1000 dividido por 40. Aqui eu posso cancelar os zeros, né? 0 com 0. Então, 100 dividido por 4 é igual a 25. Então, a velocidade, a nova velocidade para percorrer essa distância, a mesma distância com o tempo reduzido de 20%, é de 25 metros por segundo. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 48. Cerca de 100 gramas do metal nióbio é capaz de tornar uma liga de 1 tonelada de ferro extremamente resistente. Determine quantos quilogramas de nióbio são necessários para tornar uma liga de 5.000 quilogramas mais resistente. Então, se trata aqui também de a gente vai aplicar a regra de 3 para resolver a questão, tomando nota da seguinte forma, uma observação importante, de que o metal está em grama, 100 gramas, está aqui, ó. E aqui já fala em quantos quilogramas. Olha a pegadinha da questão, né? E, por outro lado, a liga tem 1 tonelada de ferro. Ó, vou destacar aqui, tonelada de ferro. E aqui ele quer saber quantos quilogramas para 5.000 quilogramas de ferro. Olha aqui a pegadinha. Então, muito cuidado com essas conversões para resolver a questão, tá? Então, inicialmente temos o seguinte: 100 gramas do metal é capaz de tornar uma liga de 1 tonelada. Então, tá bom. Então, vamos colocar aqui 1 tonelada. Vamos fazer as conversões logo? Tudo para quilograma, tá? Como nas alternativas aparece aqui quilograma, então vamos transformar tudo em quilograma. Então, do metal nióbio, 100 gramas para quilograma é o mesmo que 100 dividido por 1000. Então, isso aqui é o mesmo que 0,1 quilograma. E 1 tonelada é o mesmo que 1.000 quilogramas. Então, tá aqui, perfeito? A segunda informação agora, quantos quilogramas, vamos chamar aqui de X, se faz necessário para uma liga de 5.000 quilogramas. Aí fica mais fácil, né? Então, daqui para cá, se você observar, aqui eu posso multiplicar por 5, ó. E aqui, ó, consequentemente, também irei multiplicar por 5.
ou seja, 0,1 vezes 5 é igual a 0,5 quilograma. Então, precisará então de 0,5 quilograma de nióbio para tornar uma liga de 5.000 quilogramas mais resistente. Olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra D. Questão 49. A ponta de uma escada está apoiada no topo de um muro de 5 metros de altura. Sabendo que o muro, a escada e o solo formam um triângulo retângulo e que o pé da escada está distante da base do muro a 4 metros, qual é aproximadamente o tamanho da escada? Novamente, uma questão onde podemos aplicar o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa é o tamanho da escada e os catetos são exatamente a distância do muro, o comprimento do muro, e a distância do muro e a ponta da escada, ou seja, do solo. Então vamos calcular. Vou chamar aqui a escada de A, tá? Então, A é o comprimento da escada, aproximadamente, vamos calcular. Então, A ao quadrado será igual a 5 ao quadrado, mais a distância do solo, ou distância do muro até a ponta da escada, no solo, que é de 4 metros, 4 ao quadrado. Então, A ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado é 25, mais 4 ao quadrado, 16. A ao quadrado vai ser igual a 41, então A vai ser raiz quadrada de 41. Então, ele quer um valor aproximado. Podemos pensar de duas formas. Uma forma é por aproximação. Conhecendo os quadrados perfeitos, por exemplo, 1 ao quadrado é igual a 1, ou seja, a raiz quadrada de 1 é 1. Tá? O 2 ao quadrado é 4, então a raiz quadrada de 4 é 2. 3 ao quadrado é 9, então a raiz quadrada de 9 é 3. 4 ao quadrado é 16, então a raiz quadrada de 16 é 4. Queremos chegar no valor aproximado de raiz quadrada de 41, tá? Esse é o objetivo. 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36 e 7 ao quadrado é 49. Então, o raiz quadrada de 41, ele vai estar entre a raiz quadrada de 36, que é 6, e a raiz quadrada de 49, que é 7. Então, está entre 6 e 7. Perfeito? Então, a única alternativa que podemos observar aqui a única alternativa que satisfaz essa condição está entre 6 e 7, é exatamente a alternativa da letra D, já que a parte inteira é o 6 e 6,4 está entre 6 e 7, tá? Então, podemos pensar o seguinte, ó, raiz quadrada de 36 é menor que raiz quadrada de 41, que é menor que raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 36 é 6 e raiz quadrada de 49 é 7, como acabamos de ver. Então, raiz quadrada de 41 é o número que está entre 6 e 7, ou seja, é um valor aproximado de 6, alguma coisa. Tá certo? Então, olhando as alternativas novamente, a única que satisfaz essa condição é da alternativa da letra D. A parte inteira é o 3, a e a B. A C, a parte inteira é o 4. E da letra E é 7,1, ou seja, esse valor aqui é um valor maior do que raiz quadrada de 49. Né? Esses valores aqui são valores menores do que raiz quadrada de 36, por exemplo. Né? São menores. Vou destacar aqui, ó, menores que raiz quadrada de 36,
Tá certo? E o 7,1 é um valor maior que o raiz quadrada de 49. E o raiz quadrada de 41 está entre raiz quadrada de 36 e raiz quadrada de 49. Então, olhando as alternativas, de fato, a alternativa correta é da letra D. O valor aproximado é do tamanho da escada de 6,4 metros. Questão 50. Em um mapa cartográfico, cada centímetro corresponde a 500 metros. Determine em quilômetros a distância entre as cidades A e B, sabendo que no mapa essa distância corresponde a 7 centímetros. Então, inicialmente, temos que a cada centímetro corresponde a 500 metros. Então, 1 centímetro corresponde, no caso, no desenho, corresponde a 500 metros no real. Ele quer saber a distância em quilômetros, então eu vou chamar de x. Aqui nós vamos inicialmente achar o valor em metros, tá? Então a distância entre as cidades A e B, sabendo que no mapa essa distância corresponde a 7 centímetros. Então, fazendo essa conta, o que a gente pode pensar, né? Aqui eu posso multiplicar por 7, ó. A diferença aqui, ó, a relação de 1 para 7, eu multipliquei por 7. Aqui também eu posso pensar em multiplicar por 7. Aí teremos como resposta o valor do x igual a 500 metros vezes 7, que é igual a 3.500 metros. Como a resposta que devemos dar em quilômetros, fazer a conversão, né? Como 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, então 3.500 metros será igual a 3,5 quilômetros. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Com isso, finalizamos a correção das 25 questões da prova de matemática do concurso para o curso de formação de soldados fuzileiros navais, turmas 1 e 2, do ano de 2024, prova 14. Se você gostou, deixe seu like. Vou ficando por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.